É envolto na presença dele que nós devemos estar. E só é possível estar nesse lugar de relacionamento se estivermos dispostos a caminhar para ele todos os dias. E aí, minha gente, como que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou levar vocês junto comigo para viver um propósito de 21 dias. Mas antes, eu queria falar com você que é novo por aqui e ainda não me conhece. Muito prazer, eu sou a Ju. E nesse canal você vai encontrar tudo sobre fé, vida leve com Jesus e criatividade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, dá like nesse vídeo e vamos comigo acompanhar esse processo. Então vamos lá, né, minha gente? No que consiste esse propósito? Tem muita gente que faz propósitos assim, de 21 dias, de jejum, de oração, algo semelhante, para alcançar algum tipo de bênção, algum tipo de objetivo, mas esse propósito em particular, para mim, vai ser voltado para que eu tenha esse momento com Deus mais intenso, para estreitar, digamos assim, o meu relacionamento com o Espírito Santo. E eu acredito muito que experiências diferentes, experiências extraordinárias que a gente vê outras pessoas, tanto da nossa geração como também na palavra de Deus, essas pessoas tiveram essas experiências porque elas fizeram algo diferente. Elas estavam dispostas, de certa forma, a estarem mais íntimas do seu Senhor e elas buscavam isso antes de qualquer coisa. Então acredito que esse propósito ele vai ter mais do que tudo essa finalidade. E a palavra base, o texto base que eu vou utilizar, que vai ser a base, né, desse propósito para mim, vai ser 1 Coríntios 9, 25, 27. Eu vou ler para vocês. 1 Coríntios 9, a partir do versículo 25 até o 27. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, para mim, esse texto, ele diz muito sobre o que esse propósito vai simbolizar, o que ele vai significar ao longo desses dias, e eu creio que serão práticas que vão ser aderidas para a minha vida como um todo, no relacionamento com o meu Senhor. E ali Paulo fala, né? Tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Enquanto cristãos, depois que você abandona a vida de pecado, se torna um cristão de verdade em obediência, cheio do Espírito Santo, o propósito depois disso, depois de você já ter sido limpo e cheio, é justamente você cumprir o ID. E o ID, ele é excelente, é maravilhoso, mas muitas das vezes a gente pode se perder no fazer por outras pessoas e acabar deixando de lado a nossa comunhão e intimidade. Então, para mim, isso me enche de muito temor e eu acredito ser uma palavra muito forte, que fala dentro de nós, que grita dentro de nós com uma força muito grande. E como que eu vou fazer esse propósito? Para mim, vai funcionar da seguinte forma. Serão 21 dias que a gente começa hoje e eu vou dividir em 3 aspectos, que vai ser espírito, alma e corpo. O espírito, que é a nossa consciência de não viver de qualquer forma, mas de agir de acordo com os pensamentos de Deus. Vou ler aqui a minha colinha para mim não esquecer de nada, que eu fiz aqui um resumo do que eu vou fazer. É o espírito, a consciência de não viver de qualquer forma, mas agir de acordo com os pensamentos de Deus. Ter o espírito insaciável para ver o mundo com as lentes certas. Então, quando você tem um espírito insaciável, que está sempre com sede, com fome da presença de Deus, você consegue enxergar de forma diferente do mundo. Então, você olha tudo pelas lentes espirituais e você consegue enxergar qual que é a vontade de Deus no meio de todas as situações. O segundo aspecto, que é a alma, e eu anotei assim: manter as emoções rendidas ao Senhor, perdoar, amar, compartilhar, trazer à memória o que o Senhor já fez. Aqui, onde eu falo sobre manter as emoções rendidas ao Senhor, foi o nosso Deus que colocou as emoções em nós. As emoções, elas são importantes. Então, as emoções, elas têm que estar rendidas ao nosso Senhor. Ou seja, por mais que a gente sinta necessidades humanas, por mais que o nosso corpo, nossa alma queira outras coisas que não combinam com o nosso Senhor, mas, antes de qualquer coisa, essas emoções, elas estão rendidas ao nosso Senhor. Então, elas se rendem à vontade dele, elas se colocam à disposição dele. E mais especificamente, perdoar, amar, compartilhar, trazer à memória o que o Senhor fez. E o terceiro aspecto, que é o corpo. E eu anotei assim, tem uma frase, eu não lembro muito bem de quem é essa frase, mas
eu nunca esqueço, desde que eu ouvi ela, que é: o nosso corpo é o nosso veículo indispensável para o cumprimento dos propósitos de Deus. Então, o meu corpo, eu estar viva e saudável, é um quesito, digamos assim, indispensável para que Deus possa cumprir os propósitos dele em mim e através de mim. Então, cuidado com o corpo, ele é muito importante. Então, esse propósito eu dividi entre esses 3 aspectos, para que eu consiga, de certa forma, ter atitudes diferentes durante esse período, e assim eu consiga ter essa proximidade maior com a presença de Deus, com o Espírito Santo, e ter experiências diferentes, digamos assim, com ele. E aí eu coloquei dentro desses 3 aspectos algumas atividades para que eu venha realizar. A primeira delas, no aspecto do espírito, é a comunhão intencional. Então, eu vou me propor a acordar um pouco mais cedo, com o objetivo de meditar, louvar a Deus e adorá-lo. Que é, às vezes, uma coisa que no nosso dia a dia não é dado tanta atenção, ou às vezes a gente faz na correria, diante de outras tantas coisas que tem na nossa vida. Então, eu vou me propor a fazer isso. Para mim é muito mais complicado acordar um pouco mais cedo, porque muitas vezes eu vou dormir um pouco mais tarde, por conta de atividades do meu trabalho, por exemplo. Então, é complicado, mas é algo que eu me propus a fazer, porque eu acredito que vai ser positivo. O segundo aspecto, que é o aspecto da alma, eu coloquei diminuir o acesso às redes sociais, à medida do possível, porque eu trabalho com a internet atualmente, então, querendo ou não, eu tenho que ter acesso ali, mas limitar o acesso àquilo que é extremamente essencial. Segunda coisa, ser excelente com as pessoas que eu amo e com todos que precisarem. Então, nesse período, eu me propus a fazer algo especial para minha família, ter esse contato mais próximo, me importar um pouco mais, e com todos aqueles que precisarem, que se estende àquelas pessoas que não são próximas a mim, não são da minha família de sangue, mas às vezes é da família da fé, são desconhecidos, mas que são carentes, sedentos, necessitados da presença de Deus de alguma forma, a levar esse alívio, essa palavra, seja um alimento físico, diante da necessidade. E o terceiro e último aspecto, que é o corpo, eu me propus a fazer atividade física todos os dias. O objetivo é justamente a gente ter um corpo saudável para comportar os propósitos de Deus através de nós. Então, seja um treino mais completo ou um cardio, eu vou estar fazendo isso todos os dias. E diminuir o consumo de açúcar. Eu gosto muito de doce, então o objetivo é diminuir um pouco do consumo do açúcar, porque isso vai melhorar na minha concentração, vai me manter focado naquilo que eu tenho que fazer, e eu vou fazer isso durante esses 21 dias. É isso, gente, eu vou estar dando um feedback para vocês de 7 em 7 dias, porque se eu for falar aqui todo dia vai ficar um vídeo imenso, mas vocês vão poder acompanhar aí. Se você está assistindo agora, é porque já terminou essa minha jornada de 21 dias, e vocês vão poder ver aí qual que foi o resultado disso tudo. Vamos lá. Passaram-se os primeiros 7 dias e eu devo admitir que esses primeiros 7 dias foram um pouco mais complicados em relação a acordar um pouco mais cedo para fazer a meditação intencional, mas ao mesmo tempo essa questão da intencionalidade me pegou um pouco, porque não é como se você acordasse na obrigação, eu tenho que fazer essa meditação, então eu vou acordar aqui, porque se eu não fizer, meu Deus, não é bem assim como se você fosse para um emprego que você não gosta e muitas vezes você vai com raiva. Mas é algo que você faz em amor. É como quando você ama alguém e você vai visitar ela em um outro lugar. E aí você larga a sua rotina, você deixa tudo para trás para visitar, para ter aquele tempo com aquela pessoa, porque você ama aquela pessoa. Então a intencionalidade ela é feita em amor, não por obrigação, não em troca de algo. Então isso ficou muito vívido na minha mente. Eu lembro um pouco da época que eu namorava o meu esposo e ele vinha lá da cidade dele para casa, às vezes pegava mais de um transporte, pegava carona,
E ele não vinha com o coração pesado, nem com tristeza na alma, ele vinha na intenção de ter aquele momento comigo. Então, do mesmo jeito é com o nosso Senhor. Quando você tem a meditação intencional, não é como se fosse, ai meu Deus, eu preciso fazer isso, porque senão, sei lá, eu vou pro inferno. Não é bem isso. É aquela coisa de, eu amo esse Senhor e eu amo ter esse momento com Ele. E isso é intencionalidade. Então, é uma coisa assim maravilhosa de você descobrir. Vamos lá que ainda tem 14 dias. Chegamos ao 14º dia e, gente, que jornada. Algo que tem ficado muito na minha mente é sempre há mais, sempre tem mais. Mais da presença para a gente provar, desfrutar, interagir com esse Senhor que se coloca disponível a se relacionar com a gente. Muitas vezes isso não acontece porque não há essa disposição de se colocar nesse lugar de disponibilidade para interagir com o nosso Senhor o tempo todo. E Ele se faz presente. Tanto é que está escrito que quando a gente o invoca, Ele nos responde. Quando a gente se coloca diante dele, de coração quebrantado, com a alma sincera, Ele nos enxerga, nos vê e vem de encontro ao nosso favor. E pensando nisso, vira e mexe, eu me lembro do filho pródigo, sabe? Porque ele tinha um pai disponível, ali, presente, mas ele escolheu ir embora. E quando ele escolheu ir embora, ele perdeu o acesso à proximidade daquele pai. E quando ele resolveu retornar, regressar para a presença dele, para perto dele, ele voltou a ter o favor daquele pai. Então, veja que tudo depende sempre do nosso mover também. Deus, ele espera de nós essa atitude de disposição de nos aproximarmos dele. Ele está disponível, ele está lá, mas muitas das vezes nós não estamos disponíveis para ele. Nós não estamos sedentos dele, nós não estamos entregues, rendidos à presença dele. Por isso, não provamos daquilo que ele tem preparado para aqueles que o buscam, porque é para aqueles que o buscam. Gente, finalizando essa jornada de 21 dias, olha, não foi fácil, não foi perfeita, mas com certeza foi vivida de forma intencional. A questão do doce foi difícil, assim como a de se exercitar, mesmo sem ânimo, mesmo sem vontade, mas é aquela descoberta que a gente tem na prática de que tudo que a gente coloca empenho, a gente consegue. Foram inúmeros aprendizados nesse período de 21 dias, mas um específico eu queria compartilhar com vocês, que é o fato de Deus estar em toda parte. E sim, a gente sabe da onipresença dele, do fato dele ser onipresente, mas perceber ele em toda parte é outra coisa, sabe? É o que torna real a teoria. Quando a gente conversa com ele, por exemplo, não é como se ele tivesse sentado, nos vendo e interagindo, mas a verdade é que ele está em tudo e tudo testifica os ouvidos dele abertos quando a gente está conectado. E é por isso que o nome é presença, sabe? Porque ele se faz presente para todos aqueles que o buscam. E o fato é que nunca podemos estar cheios demais para ter fome dele. E por isso a importância de esvaziar o nosso interior daquilo que não combina com ele, para a gente ser mais cheio dele e menos de nós. E eu termino essa jornada com essa palavra: intencionalidade. A intenção é o que nos move, apesar das circunstâncias. E finalizo com o texto de Salmos, no capítulo 139, do versículo 1 ao 8, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos.
Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a tua palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a cama na sepultura, também lá estás. É envolto na presença dele que nós devemos estar. E só é possível estar nesse lugar de relacionamento se estivermos dispostos a caminhar para ele todos os dias. Então vamos em frente, que a jornada não termina aqui. O objetivo é ir até o fim. Eu espero que essa jornada tenha te inspirado de alguma forma a se aproximar desse Senhor que está disponível para todos aqueles que o buscam. E nunca é tarde demais para você começar e caminhar na direção dele. Que Deus abençoe sua vida e vamos junto.